Bom, gente, vamos ver como fazer um relatório em Python a partir de um modelo em Word, fazer um relatório para o Word. Por que isso? Para facilitar a vida. A gente faz um modelo e já deixa preparado o cabeçalho, cor de letra, um monte de coisas assim, e aí a gente só enxerta, digamos, as informações que a gente quer nesse modelo. Para isso a gente vai usar o docxptl, né? Essa biblioteca docxptl, e eu peguei como exemplo uma lista de personalidades, das quais, aliás, eu não sou fã, mas isso não importa, é só um exemplo, tá? Eu peguei e fiz um CSV para que a gente possa gerar um relatório dessas personalidades, simples, só como exemplo mesmo, né? Então, tem um artista, o artista tem a atividade dele, tem um time de futebol, e a gente também vai ter um link para a página do time. E a partir daí a gente pode gerar um documento, mais ou menos que nem esse, onde a gente pode colocar alguma coisa, escrever alguma coisa, a gente vai colocar um quadrinho para cada um. Essas linhas aqui eu deixei, mas eu não usaria, é muito feio. É só para poder explicar como foi feito. Essas linhas vão ser úteis para explicar como foi feito. E no final a gente faz uma lista dos times que apareceram, eu até fiz besteira, deixei repetido, né? Mas com os links. Então a pessoa pode chegar aqui, clicar no link e aí abre a página ali do time que ela quiser, enfim. Bom, eu não sou youtuber, então não precisa dar like, não precisa sininho, essas coisas todas, e perdoem, porque eu sei que eu não explico bem. Outra coisa é que eu isso aqui foi feito para o Word, mas eu não estou abrindo em Word porque o meu Word não está funcionando. Mas foi feito para o Word, ele gera um arquivo Word, a gente faz um modelo. Como é que começa a fazer uma coisa dessas? Isso é que eu achei legal nesse módulo, ele facilita muito a vida. A gente faz um modelo, e olha só o modelo está todo nessa tela, só tem isso, ok? E aí a gente pode preparar cabeçalho, pode preparar essas coisas. E os campos que a gente vai colocar, a gente coloca entre chavinhas, tá? Duas chavinhas. Então aquela frase inicial, que aparece aqui, estamos lá para o início do documento, né? Essa frase está lá no início do documento. Aqui como é tá? Essa variável aqui, frase inicial, ela vai aparecer no programa, já vou mostrar o programa em Python que gera isso. E tudo vai estar disponível, assim, tudo que está aqui é só para dar download, vou botar o link na descrição, quem quiser clica, dá download em tudo, e aí vai fazendo suas adaptações. Já no caso das personalidades, né, como eu falei, eu peguei um CSV, né, fiz o CSV dessas personalidades, então cada um vai ter um quadrinho, então a gente tem que fazer um loop para isso. Né? E esse loop, a variável vai ser personalidades, que é uma lista de dicionários. E nesses dicionários tem o nome do artista, a atividade e também o nome do arquivinho do time de futebol. É claro que para ter essa figurinha eu tive que pegar todas essas figurinhas aqui de time de futebol. Mas tudo bem, já peguei e tal, sem problema. Aí ele vai colocar o escudinho do time aqui. E aí repara que a primeira linha dessa tabela é o início do loop. Então, a variável personalidade vai pegar item do primeiro artista, item atividade do primeiro artista, escudinho, depois segundo e tal. A última linha da tabela vai ser o fechamento do loop. E no meio tem uma outra tabela, tá? E nessa outra tabela que é o quadrinho, ou seja, tem uma tabela dentro de uma tabela. Outra coisa, essas linhas aqui, a primeira e a última dessa tabela, que tem o loop, elas não aparecem quando a gente junta o arquivo, desculpe, aqui. Elas desaparecem, então só fica aquele quadrinho. E é por isso que eu mantive as linhas, para que se perceba, olhando, como foi feito isso, tá? A tabela está aqui. É claro que para fazer um relatório bonitinho, a gente formata sem essas linhas, esse monte de linha aí aparecendo. A segunda tabela, que é aquela lista, mais ou menos a mesma coisa, só que tem o link.
E o link, ele não é um texto comum. Ele é a gente chama ele de Rich Text Format, né? Rich Text Format, sei lá como queira dizer. E então tem um Rzinho aqui que fica diferente. Repara que essas variáveis ficam entre duas chaves, exceto o loop, que fica em uma chave. Então, vamos lá no programa para ver como é que se faz o programinha desses aqui. Vamos lá no início, claro, tem que instalar, né, o docxptl, e aí a gente faz as importações. Essa importação aqui dos milímetros é para o tamanho da figura, então como a gente vai colocar a figura, a gente vai colocar no nosso relatório, a depender da pessoa vai aparecer o escudo de um time e o outro, tal, tem uma figurinha, vai estar em milímetros. Como está em CSV, eu importei com pandas, mas aí cada um você pode digitar a lista, pode usar Excel, pode usar SQLite, pode usar o que quiser, não interessa. O importante é ter os dados para fazer as listas. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi ler naturalmente isso, levar para um data frame para poder pegar. E aí, vamos lá, modelo. O modelo é aquele arquivo mesmo de modelo, tá? É um docx do Word, tá? É isto aqui, ó. Este aqui é o modelo. E é nele que esses dados vão ser colocados, né? Então, a gente cria essa variável modelo, que é baseado na importação no doctemplate, tá? Agora, aqui, nesse caso, nesse exemplo, eu fiz uma lista de personalidades. Então está aqui, lista de personalidades, que vem a ser esta variável aqui, ó, personalidades. Ela é uma lista de dicionários. E no dicionário vai ter o artista, a atividade e o time. Para isso, eu estou fazendo um loop no meu banco de dados, né, na minha lista, como queira, né, e criando um dicionário. A atividade com o nome da atividade, que está na lista. O artista com o nome do artista. O time é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é uma imagem. E como ele é uma imagem, a gente escreve dessa forma. O primeiro parâmetro é o modelo, que é aquela variável que a gente criou agora há pouco. Depois é o nome do arquivo que a gente vai pegar, está naquela pasta. No meu caso está nessa pasta, né? Se quem copiar e resolver rodar tem que criar uma pasta igualzinho. Aqui vai aparecer o nome do time, né? E eu já preparei juntando o PNG para que apareça. Por exemplo, aqui, sei lá, Vitória, tá? Vitória.png. Então, aqui vai aparecer Vitória, por quê? Porque está lá nos nossos dados, né? Vitória em algum lugar vai estar aqui. Vitória. Está aqui, Vitória. E aí ele vai complementar e vai fazer o nome do arquivo para abrir. Então a figura é feita assim. Então a gente tem um dicionário dessa personalidade e vai ter uma lista de dicionários das personalidades. Lá para baixo, a gente faz uma outra lista, né? Porque vai ter uma lista de dicionários onde vão ter todos aqueles links para os times, tá? E o link ele é um pouco diferente. Então a gente cria uma variável rich text, né? Do tipo rich text. Então o link aqui é uma variável, chamei de link, é um rich text. Então para cada vez que a gente quiser colocar um link, https://www, sei lá, botafogo.com.br e tal, né? A gente coloca o que vai aparecer. Então, nesse caso específico, vai escrever Botafogo, né? Não é o meu time, tá? Enfim, Botafogo. Depois, a gente coloca como URL ID, né? Isso aqui tem que escrever modelo, build, tal, e aqui está a nossa variável, né? Tá certo? Que esse sim, é HTTPS, tal, no banco de dados como é que tá? Tá aqui. Né? São essas coisas aqui. E eu aconselho a colocar uma corzinha azul. Aqui no meu não está aparecendo, como falei, o Word não está funcionando, eu abri no Writer, mas não tem problema. No Word aparece direitinho. Aí coloca uma corzinha azul, porque senão ele coloca o link, mas não coloca a cor. Então é importante que a pessoa veja que aquilo é um link. Tá? Finalmente, isso é uma lista de dicionários. No nosso caso, o dicionário está com o nome do time e está com o link. Está meio pobrinho, né? Mas é só um exemplo mesmo. Tá? Ok.
Então agora a gente tem dois dicionários, né, um para os quadros, um outro dicionário para a lista no final, e a gente também quer aquela frase inicial. Não sei se vocês lembram a frase inicial. Está aqui, frase inicial, está bem aqui, né? Já formatei em vermelho, só para mostrar que dá para formatar do jeito que a gente quiser. E no relatório, ela vai aparecer aqui. Aqui começa a lista das personalidades. Bom, está aqui, ó. Aqui começa a lista das personalidades. É isso que ele vai jogar naquela lacuna lá. E agora a gente tem os parâmetros, ou seja, a frase, a lista de personalidades, que vai para o primeiro loop, é uma lista de dicionários das personalidades, é a lista de times. E, finalmente, a gente pode fazer o render, ou seja, joga esses parâmetros para o docxptl fazer a junção do modelo com os parâmetros e cria um arquivo de saída. Então, eu chamei ele de relatório.docx, naquela pasta, jogando tudo naquela pasta, porque é só um exemplo. Bom, aqui eu botei um try pelo seguinte, porque às vezes a pessoa roda isso aqui e o arquivo está aberto, ele vai tentar salvar e esse arquivo está aberto, então vamos fechar ele para poder rodar o programa. Tá, e como o meu Word não está funcionando, eu não coloquei essas letras, porque aqui eu aproveitei para abrir o Word, ok? A gente abre o Word, abre esse arquivo, saída, e a pessoa já pode acessar direto. Tá? E aí escreve fim. Então, se o arquivo estiver aberto e não conseguir salvar, ele dá essa mensagem. Vamos rodar o programa? F5. Fim. Ok. Então, a gente vai ver que ele criou novamente aquele relatório. E aí ele está aqui, o relatório. Né? Lá embaixo, aquela lista dos times, que eu achei redundante. Aqui não aparece o azul, no Word aparece, e que a gente pode clicar, porque tem um link. E está feito o relatório. E, assim, eu achei muito prático esse pacote, e deu para fazer relatórios muito legais lá no meu trabalho, e eu espero que sirva para quem quiser usar aí. Vou deixar no link da descrição, isso aí tudo, vou fazer um zip, deixar no link da descrição o programa, até as figurinhas. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado e tchau.